Entre 1756 e 1763, França e Espanha combatem contra a Grã-Bretanha pelo território da América do Norte, na Guerra dos 7 Anos, deixando os britânicos como vencedor, e George III conquista então a parte da histórica terra da América do Norte. Os colonos recém-chegados, junto com os existentes, fundam uma nova cidade. Ao combater os índios, a coroa abre novas oportunidades para os colonos. Em 65, na Inglaterra, o parlamento inglês aprova o imposto de selo, na qual cria imposto sobre papéis da colônia. A partir de agora está valendo a lei do selo. Por conta disso, a colônia se reúne pela primeira vez. Uma organização ataca os funcionários e agora os colonos sabem que podemos combater a coroa. Em 1767, o povo diz basta. George III impõe novos impostos e a resistência se instala em Maryland, na Filadélfia e, sobretudo, em Boston. É o início da Revolução. Em 1700, a primeira guerra que Boston está ocupada por tropas britânicas que garantem estar em cumprimento de ordem impostas pelo rei. O resultado é 5 colonos mortos e 2 militares presos acusados pelos colonos. John Adams, que se diz seu advogado defensor, dirá mais tarde que o massacre de Boston foi a fundação da independência. Em 1773, os gritos da liberdade, os ciclos da liberdade e por uma associação secreta liderada pelo primo de John Adams, Samuel Adams, contra o parlamento inglês sobre os problemas coloniais. Quando, em 1773, o governo britânico, a Lei do Chá, Samuel Adams, entre 60 e 150 das associações secretas, vestidos de índios, atacam o navio e jogam a cerca de 45 toneladas de chá no mar. Parados! Preparados! Vocês não estão vendo que eles estão prontos para morrer? Já banho no rio. Abaixa essa arma! Em represália, a coroa aprova as leis intoleráveis e fecha o porto até que os gastos sejam pagos pelos colonos. Apesar disso, a independência já é discutida. Em 1774, primeiro Congresso Continental, a colônia começa a organizar sua milícia e sua própria Corte da Justiça. Líderes locais insistem que a soberania política é de exclusividade da colônia. Em trechos escritos por Thomas Jefferson e John Adams, ficha, nome, Thomas Jefferson, lugar e data de nascimento, Virgínia, 13 de abril de 1743, origem social, aristocrático e escravista, ofício, advogado, dados destacados, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. No 20 de 1774, se reúne o primeiro congresso. O Congresso não assume a postura radical em favor dos mais conservadores, na qual defende claramente os direitos da colônia, que deve se resolver seus assuntos internos sem intervenção da coroa. Em 1775, luta armada. Em 19 de abril, um grupo de colonos rebeldes tenta tomar um depósito de armas em Clinton. Um batalhão de soldados ingleses sai de Boston para impedir. Se enfrenta em Lexington, se iniciando assim a Guerra da Independência. As tropas inglesas tomam Lexington, mas quando regressam a Boston, são agredidos por uma multidão. E novamente Boston recebe sangue por conta do descontentamento popular.
Morrem muitos soldados colonos. A situação se torna terrível. E o novo Congresso se reúne. Com o grande apoio de John Adams, se torna comandante das forças americanas, um militar de grande experiência, o coronel George Washington. Homens se reúnem das 13 colônias revolucionárias, junto com George Washington, para lutar por sua liberdade. Grã-Bretanha vê que não é uma simples revolta e declara guerra contra o processo de independência. Julho de 1785. Ambos os exércitos se encontram. Morrem 800 ingleses e revolucionários se retiram. Quanto em julho de 1786, 56 congressistas se reúnem para assinar a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que Thomas Jefferson redige com a ajuda de John Adams e Benjamin Franklin. 1776. Batalha decisiva. Em dezembro de 1786, Washington marcha para a batalha, comandando uma força de 2.400 homens, que à noite cruza o rio. Apesar do mau tempo, as tropas revolucionárias vencem as tropas britânicas. 1777. Saratoga. Em outubro de 1777, se enfrenta novamente em Saratoga, em estado de Nova York, o exército britânico comandado por general John Burgoyne, que se rende, causando uma grande imprevista na guerra. Carlos III da Espanha e Luís XVI da França veem a oportunidade de tomar vantagem pela Guerra dos 7 Anos. Assim, Benjamin Franklin, junto com o Congresso, negociam com Paris e França, entra abertamente na guerra, firmando alianças com os colonos em 1778 e Espanha um ano depois. A guerra agora reúne uma comissão internacional. Os dias de Império da América estão com 1781. A batalha final. Em 1781, 8.000 soldados britânicos defendem Yorktown, seu último reduto. Enfrentam uma frota francesa e um exército com mais de 16.000 homens. As tropas britânicas se rendem e a revolução triunfa. Em Yorktown cai cerca de 156 britânicos, 53 franceses e 20 independentistas. 1783, a paz. Em 1783, um contingente de vencedores viaja à França para firmar o Tratado de Paris. Com isso começa a ascensão social. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. A partir de agora, quem ia falar? Well,